Bom dia, gente! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser gravada, tá? Continuação da nossa aula da semana passada, da aula 52. Nós vimos lá o conceito de mol, agora a gente vai trabalhar o conceito, né? E como fazer cálculo de massa molar. Então, importantíssimo, gente. Se vocês não conseguiram assistir a aula 52, assista antes de assistir essa aula aqui, tá? Porque é uma continuação. Ela está na apostila 3, na página 248. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. E um bom dia aí para vocês. Um gatinho aí para alegrar nossa aula, tá? Beijo. Se tiver qualquer dúvida, gente, vocês me procuram, tá? Então, lembrando o que nós vimos na aula 52, né? Então, nós vimos que mol que foi um valor determinado no laboratório por um cientista chamado Avogadro. Então, muitas vezes aparece o nome constante de Avogadro ou número de Avogadro, que é nada mais que uma unidade. Como assim nada mais que uma unidade? É uma unidade que a gente usa em química. No dia a dia, a gente tem várias unidades que a gente trabalha, né? Dúzia, uma dúzia tem 12 unidades. Centena, uma centena tem 100 unidades, tá? Se alguém fala assim meia dúzia, rapidinho, o que a gente já pensa? 6 unidades. Se falar assim duas centenas, rapidinho, a gente já trabalha 200 unidades. O problema é que o mol é uma unidade, portanto, não é algo difícil. É uma unidade, mede certa quantidade de matéria. Mas é uma unidade que você aprende na adolescência, né? Você não cresce com ela, tá? E é uma unidade que mede um monte, tá? Um mol, aproximadamente tudo isso aqui de unidade, que a gente passa para a potência, que dá 6 vezes 10 a 23 unidades, aproximadamente. O número, às vezes, utilizado é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né? Esse 23 é você contando todos esses zeros aqui. Esse valor foi determinado no laboratório pelo Avogadro, então ele é dado no exercício como constante ao número de Avogadros. O que você precisa saber? Que quando fala um mol, tem aproximadamente 6 vezes 10 a 23 unidades. Assim como uma dúzia tem 12, um mol tem 6 vezes 10 a 23, tá? A necessidade, a gente adora esses memes. Gente, qual a necessidade disso? A necessidade é trabalhar com uma unidade que eu consiga trabalhar no laboratório, porque no laboratório, com átomos, moléculas ou íons, a gente não enxerga, né? A gente precisa de uma unidade que mede um monte. Então, o mol serve para isso. Então, o que a gente vai ter de novo hoje? Hoje a gente tem de novo o conceito de massa molar. O nome já está te falando, é a massa de um mol. Massa molar, massa de um mol. É a massa em gramas existente em um mol de uma substância. Então, como que a gente analisa? Se eu pegar ouro, então, por exemplo, eu tenho um anel de ouro que eu falo que eu tenho 1 mol de átomos de ouro no anel. O mol é uma unidade, equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro, que vai ter uma massa molar em gramas. Então, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos e colocar numa balança, a massa em gramas eu chamo de massa molar. Ah, mas e se eu tiver outra substância? Não importa. Se eu pegar 1 mol de água, por exemplo, a água é molécula, H2O, né? Aglomerado de átomos a gente chama de molécula, tá? Eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu pegar essa quantidade de moléculas, colocar dentro de um recipiente, colocar numa balança, a massa em gramas que essa balança me fornece é chamada de massa molar, que é a massa de 6 vezes 10 a 23, que corresponde a 1 mol, tá? Um outro exemplo, se eu estiver analisando os íons cálcio que tem no leite, eu falo, olha, lá naquele copo de leite tem 1 mol de íons cálcio, legal. 6 vezes 10 a 23 íons de cálcio, essa é a quantidade de íons que eu tenho lá. Se eu pegar essa quantidade de íons e colocar numa balança, a massa que essa balança me fornece em gramas é chamada de massa molar, tá?
Essa é a teoria. O que a gente vai descobrir é como a gente determina essa massa molar, tá certo? Então, como a gente vai descobrir a massa molar da substância, tá? Essa é a questão. Você vai pegar a linha da tabela periódica para pegar as massas atômicas dos elementos que estarão envolvidos na substância que ele estiver te falando. Então, eu peguei aqui uma tabela periódica só com os valores da massa atômica, tá? Cuidado que a tabela de vocês tem 2 números. Você tem que pegar a massa, tá? Às vezes vem um número atômico também. Eu, por exemplo, peguei aqui, ó, uma tabela do hidrogênio. 1 é o número atômico, massa atômica do hidrogênio é 1,01. Essa tabelinha aqui é só de massa atômica, tá? Que é o que eu preciso para poder entender da onde sai essa massa molar. Então, vamos começar. Então, eu vou pegar a tabelinha aqui, vamos começar a analisar. Como que a gente determina a massa molar de átomos? Então, vamos lá, estava falando do átomo de ouro. 1 mol de átomos de ouro, eu já sei que tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Isso eu já sei porque 1 mol é uma unidade. Mas eu quero saber a sua massa. Eu vou na tabela, tá aqui, ouro tá aqui. A massa dele é 197. Pronto, gente. 197 gramas. Essa é a massa de 1 mol de átomos de ouro. Se eu colocar 197 gramas numa balança, lá eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro, tá certo? Se eu pegar carbono, a lapiseira de vocês, a grafite, é de carbono. Vou lá na tabela, pego o carbono. 1 mol de átomos de carbono, vou lá, a massa é de 12, tem 12 gramas. Ah, Erlese, mas e se eu usar 6 gramas de carbono? Eu vou ter usado meio mol. Se eu usar 1 mol de átomos de carbono, eu usei 12 gramas. Se eu tenho a minha lapiseira, eu uso 2 mols, vou usar o dobro de 12, 24. Se eu usei 6 gramas, usei meio mol. Isso aqui é fixo, o resto do exercício te pergunta, tá? Dei mais um exemplo de ferro. Se eu tiver átomos de ferro, 1 mol tem que massa? Vou na tabela, procuro o ferro, 56 gramas. Tá certo, gente? É assim que a gente determina a massa molar de átomos, quando eu estiver falando de átomos. Eu pego o valor da massa atômica do átomo na tabela e aqui eu passo para gramas, tá? Agora, eu posso ter massa molar de uma substância, de uma molécula, de um aglomerado. O que muda? Praticamente nada. Você vai continuar olhando a tabela, só que aí você vai somar tudo. Então, por exemplo, ó, tô falando de água. 1 mol de moléculas de água. Vou na tabela e pego. O hidrogênio tá aqui, o oxigênio tá aqui. Só que eu tenho 2 do hidrogênio. Cada hidrogênio vale 1, mas eu tenho 2. Então, de hidrogênio, eu tenho uma massa de 2. Mais um oxigênio que vale 16. Então, 2 do hidrogênio mais o 16 do oxigênio, 18. Então, conclusão, 1 mol de moléculas de água tem 18 gramas. Se eu pegar um copo com 18 gramas, eu vou ter 1 mol. Se eu pegar um copo com 2 mols de moléculas de água, 2 mols, eu vou ter o dobro aqui, tá? Então, a gente vai depois trabalhando essa relação. Posso ter moléculas de gás carbônico, ó, é aglomerado de átomos. 1 mol de moléculas de gás carbônico tem sua massa molar. Como a gente calcula? O carbono vale 12, tá aqui. Cada oxigênio 16, mas eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes 16 dá 32. 12 mais 32, total de 44 gramas. 1 mol de moléculas de gás carbônico tem sua massa molar, que é 44 gramas. A massa molar é fixa da substância. Cada substância possui a sua, que a gente sempre tira da tabela, tá? E para a gente terminar o exemplo da molécula, pegar o gás oxigênio, que tem 2 oxigênios na molécula, né? Então, sua massa molar vai ser 2 vezes, cada oxigênio vale 16, então 32 gramas.
Se eu encher um balão com 32 gramas de gás oxigênio, lá dentro eu tenho 1 mol de moléculas de gás oxigênio, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Agora, para a gente finalizar a teoria, que aí a gente vai começar a aplicar nos exercícios. A gente já sabe que 1 mol tem uma quantidade fixa de 6 vezes 10 a 23 e que 1 mol tem a massa molar. Cada substância tem a sua massa, que você procura na tabela. Já vimos de átomos, moléculas. Agora, se o exercício estiver falando de íons. Íons é quando eu tenho uma estrutura que tem uma carga positiva, que seriam os cátions, ou uma carga negativa, que seriam os ânions. O que você tem que saber? A carga não altera a massa. A carga, gente, só indica se você doou elétrons ou recebeu. E elétron a gente despreza a massa. Então não vai mudar nada. Se eu falar assim, ó, 1 mol dos íons cálcio 2+, esse 2+ aqui não interfere em nada. Vou na tabela, pego o cálcio que vale 40, 1 mol de íons cálcio tem 40 gramas. Se eu falar 1 mol de íons do sódio, que tem no sal de cozinha, tem um sódio. Vou na tabela, sódio é 23, 1 mol, 23 gramas. A carga não interfere. Ah, Elis, e se for negativo? Vamos dar um exemplo do negativo, né? 1 mol do SO4 2-. Ó, eu marquei aqui o S e o O. O S vale 32, tá aqui. Tenho 4 oxigênios, 4 vezes 16. Cada oxigênio vale 16. Esse -2 não interfere em nada. 4 vezes 16 dá 64, mais o 32 aqui da frente, 96. 1 mol dos íons SO4 tem 96 gramas. Tá certo, gente? Essa é a teoria, tá? Então, eu vou fazer um primeiro exercício com vocês aqui, nessa aula teórica, e aí vou gravar um vídeo separado com a resolução dos outros exercícios. Que aí o ideal é que vocês façam primeiro e depois tentem ver a resolução, tá bom? Então, para a gente finalizar, para poder fazer o primeiro exercício, vamos voltar naquela ideia lá do ouro. 1 mol de átomos do ouro tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro, que tem a sua massa molar, que eu peguei na tabela, 197 gramas. Eu sempre aconselho a você escrever essa linha inteira. E aí embaixo colocar a pergunta que o exercício fala, tá? Se a gente pegar a água, 1 mol de moléculas de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que tem a sua massa molar em gramas. Peguei essa massa na tabela. Peguei a massa do H e do O e somei. Se eu pegar dos íons cálcio, tem 6 vezes 10 a 23 íons do cálcio, que tem a sua massa em gramas, tá? Peguei essa massa aqui na tabela. Então, eu vou fazer o primeiro exercício com vocês, que está na página 248, nessa aula, tá? Aí, vocês vão tentar fazer os outros, e aí depois vocês vão assistir a aula, a gravação da resolução dos outros, tá bom, gente? Gente, não se preocupem com a matemática, vocês precisam entender a parte química. Ah, Elis, mas eu enrosco na matemática. Depois, com o tempo, treinando, a matemática sai. Tá? O que você precisa é entender a parte química. Então, o que ele quer aqui? Ó? Ele me deu a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Gente, não se irrite com isso, tá? É 6 vezes 10 a 23 por mol. É isso que significa. Às vezes ele escreve aqui mol a menos 1, às vezes ele escreve unidades, às vezes ele escreve barra mol, tá? Então, ó, ele me deu para a gente completar a tabela. O elemento hidrogênio tem uma massa atômica de 1U, massa atômica em U. A gente já viu. Quando eu falo massa molar, 1 gramas por mol. Aqui é a massa molar. Se eu pegar o elemento oxigênio, vou lá na tabela, ele tem uma massa atômica de 16U. Sua massa molar, pego essa massa e passo para gramas. 16 gramas para 1 mol, tá? Aqui é para 1 átomo de oxigênio, aqui é para 1 mol. Muda de U para gramas, não pode esquecer, hein? Substância O2, 32U, 32 gramas por mol. Essa é a massa de 1 mol.
Substância amônia, NH3, massa molecular. O N vale 14, você pega uma tabela para olhar. Cada hidrogênio vale 1, eu tenho 3, então 3 para o hidrogênio, total de 17. Massa molecular aqui, né? Molecular porque eu tenho aqui um aglomerado. Se eu passar para gramas, é para 1 mol. 17 gramas para 1 mol da substância. Só isso, gente. Gás carbônico. Carbono vale 12, cada oxigênio vale 16. Mas eu tenho 2 oxigênios. Então, 12 mais 2 vezes 16, que é 32, dá um total de 44. U é a massa molecular. Você pega esse valor, coloca em gramas. Isso é para 1 mol, tá? Aí ele deu o exemplo do SO4 que a gente já viu. E ele quer do PO4 menos 3. A carga não muda a massa. O P tem uma massa de 31, cada oxigênio vale 16, mas eu tenho 4 aqui. 4 vezes 16. Fazendo essa continha de 4 vezes 16, que dá 64 mais 31, eu tenho uma massa de 95. A massa molar é pegar esse valor e passar para gramas. Aí eu tenho 95 gramas para 1 mol do íon. Tá certo, pessoal? Então, bom estudo aí para vocês. Um beijinho para vocês, tá? Se tiver qualquer dúvida, me procure, tá bom, pessoal? Bom estudo então aí para todos. Beijão.